Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Samara, eu sou uma au pair aqui nos Estados Unidos. Atualmente eu tô no estado da Califórnia e eu decidi, depois de um ano, gente, praticamente um ano que eu cheguei aqui, finalmente começar a gravar vídeos sobre a minha rotina, sobre o meu intercâmbio, sobre as viagens que eu faço, sobre tudo que eu tô vivendo aqui. Eu queria muito ter começado antes, tipo, começado quando eu cheguei aqui, mas é uma loucura, gente. Primeiro ano é uma loucura, é tudo muito intenso, então eu acabei não focando muito nisso. Mas agora no segundo ano que eu já tô adaptada, que eu já sei como funciona, eu coloquei isso como meta pro meu ano, né, de 2026. E bom é que meu ano de intercâmbio começa logo no início do ano, né, porque eu cheguei aqui no dia 6 de fevereiro de 2025. Então eu tô finalizando agora os meus 11 meses e mês que vem eu completo um ano de intercâmbio. Então, assim, eu achei que era o momento ideal para eu começar a falar sobre isso, começar a compartilhar minha experiência, como é que tá sendo. E eu confesso que a ideia de criar esse canal é não pra ficar focando completamente no au pair. Eu quero muito mostrar pra vocês sobre minha visão de mundo, tipo, as viagens que eu faço. Eu quero muito começar a viajar sozinha também, falar sobre as coisas que eu gosto. Então, tipo, não focar 100% no au pair, mas como é a experiência que eu tô tendo agora, tipo, é o momento da minha vida. Claro que eu não posso deixar de falar aí sobre isso, né? Então, primeiro, né, pra poder introduzir pra vocês quem eu sou, o que que eu faço da vida, o que eu fazia da vida antes de vir pra cá, por que que eu decidi ser au pair. Eu sou a Samara, morava no Rio de Janeiro, eu sou carioca, então eu nasci no Rio de Janeiro e morei minha vida toda lá. Eu nunca mudei, tipo, de estado nem nada. Eu já viajei em outros estados do Brasil, mas eu nunca tinha me mudado. Eu sempre tinha esse sonho, né, de morar fora, de fazer um intercâmbio, de, tipo, estudar fora, mas nunca foi uma realidade pra mim, porque, né, minha família não tinha condições de ficar bancando isso pra mim. Mas, tipo, desde que eu tinha uns 13 anos de idade, ou menos até, eu sempre sonhei com isso, sabe? E eu cresci assistindo Disney Channel, eu ficava assistindo High School Musical, e High School era o meu sonho, né? Mas enfim, gente, era 100 mil reais por semestre, enfim, meus pais não tinham condições de bancar isso. E na minha cabeça era super possível, mas óbvio que eu era só uma adolescente sonhadora, mas eu nunca tirei isso da minha cabeça que eu ia morar fora um dia. E aí, quando eu me dei conta, tipo, que eu já tava terminando o ensino médio e que o high school não seria uma opção, eu comecei a procurar outras alternativas e eu encontrei o au pair. Então, assim, passei a minha adolescência já sabendo que eu iria vir para au pair, mas eu ficava sempre em dúvida se, tipo, eu fazia faculdade e vinha, ou se eu só vinha direto do ensino médio, ou, tipo, fazia um pouco da faculdade, trancava, vinha pra cá, depois terminava a faculdade no Brasil. Enfim, acabou, gente, que a minha vida virou de cabeça pra baixo e eu sempre tive que priorizar o meu trabalho e não meus estudos. Então eu cheguei a passar por uma faculdade federal, eu cursei metade dela, eu estudava letras, português e literatura na UFRJ, mas eu precisei largar porque eu comecei a trabalhar em uma empresa que, tipo, me pagava super bem e eu não conseguia conciliar a faculdade e o meu trabalho. Infelizmente, precisei trancar minha faculdade, acabei nunca mais voltando. E aí eu me vi numa posição de que, tipo, eu estava só trabalhando, sabe, numa coisa que eu gostava, mas que não era, assim, o sonho da minha vida. E como era um emprego que me pagava bem, eu tava meio que acomodada, sabe? E também aconteceram algumas coisas que, tipo, eu sabia que ia vir, mas eu ficava postergando. E aí eu comecei a fazer o processo da CNH. Eu reprovei, gente. Eu reprovei mais 3 vezes na CNH no Brasil. E se tornou um processo bem traumático pra mim, sabe? Então eu fiquei muito tempo, tipo, um ano e meio, tentando tirar minha carteira de motorista. E era a única coisa que faltava pra poder embarcar. Então eu usava isso também como desculpa, sabe? Porque eu tava com medo de vir. Eu tava, por mais que fosse meu sonho, a gente acaba, sei lá, deixando como sonho mesmo, entende? Mas eu cheguei num ponto da minha vida que eu, tipo, tava muito cansada nesse trabalho que eu tinha. Eu trabalhava como plantonista, né? Então eu trabalhava no turno da noite, de 6 da noite às 6 da manhã. Então, assim, eu tava com privação de sono, depressão, falta de vitamina D, tudo de ruim. Eu tava tipo, mano, qual o sentido da minha vida, sabe? Por que eu tô fazendo isso se nem é o meu grande sonho? Então, eu dei a louca, eu tirei minha CNH, eu tava, tipo, sem esperanças, mas eu fui lá, passei na prova, finalmente, depois de 3 tentativas. Eu embarquei, tipo, isso tudo em menos de 2 meses. Eu fiquei, tipo, anos pra conseguir fazer tudo direitinho, mas quando eu cismei, filha, foi em 2 meses e eu embarquei. Então, foi basicamente essa minha história e, tipo, eu comecei o meu processo. Eu posso falar em outro vídeo, tipo, sobre como é que foi o meu processo, como é que eu achei minha família e etc. Mas quando eu cismei que eu ia vir, foi, tipo, muito rápido, sabe? E além disso, gente, sobre o meu inglês, sempre fui muito ligada em Disney, em artistas internacionais. Eu amava Demi Lovato quando eu era adolescente. Depois eu criei uma paixão muito grande pela Taylor Swift. Por conta disso, né, por conta desse contato com a cultura americana, eu sempre pude treinar meu inglês e
sempre fui muito boa, tipo, entendendo as coisas que eles estavam falando, porque eu tentava ler a música e cantar junto, e eu ficava, tipo, procurando a tradução. Então, desde novinha, eu já tinha um relacionamento muito bom com o meu inglês, sabe? E isso não foi um empecilho pra mim. Eu posso também falar em outro vídeo como eu usei, tipo, táticas pra poder estudar inglês, mas sempre foi uma facilidade pra mim, então, assim, não tive problemas com isso. Mas eu também me sentia muito envergonhada de falar, sabe? Sabe quando você sabe, só que você não tem coragem de falar, com medo das pessoas te julgarem e tal. Então, eu queria muito vir pra cá pra poder destravar esse meu inglês. E hoje em dia, gente, é outra coisa, assim, eu falo como se estivesse falando português, entende? Óbvio que eu não sou, tipo, nativa, né? Então, às vezes é meio chato e eu me sinto muito mais engraçada no português. Mas em questão de vergonha, eu não sinto mais vergonha, falo com todo mundo que tiver que falar, entendeu? E não tô nem aí. E aí eu vou falar também um pouco sobre as expectativas e a realidade, né? Tipo, tudo que eu esperava ir pra cá e por que eu tinha esse sonho tão grande e como é que foi quando eu cheguei aqui. E bom, gente, eu acho que quando eu era mais nova, a gente tinha muito desse sonho americano, né? Que era muito real aqui nos Estados Unidos, mas de uns anos pra cá, tipo, isso foi se perdendo, não sei. E as coisas não estão tão maravilhosas, ainda mais nesse momento político atual, né? Mas, assim, eu tinha muita vontade de, tipo, conhecer os lugares aqui, porque tem muito lugar lindo aqui, gente, muito lugar lindo. A gente fica, tipo, Estados Unidos, quando a gente pensa em Estados Unidos, é, tipo, compras, né, e fast food, não sei, e filme, mas se você for ver os parques nacionais que tem aqui, de cultura mesmo, sabe, é um lugar muito rico, é um país enorme, tem muita coisa legal pra você fazer, tipo, só aqui no estado da Califórnia, onde eu moro, gente, tem muita coisa pra fazer, então eu sempre quis conhecer isso tudo e, óbvio, viver também isso do consumo, que eu não posso ser hipócrita e dizer que não. Eu queria muito comprar várias coisas e eu consegui comprar muita coisa aqui, mesmo com salário michuruca do au pair. Mas enfim, eu consegui realizar muitos sonhos, viajar pra lugares que, tipo, eu nunca achei que eu conseguiria ir. Mas, enfim, só que, tipo, a gente acha que quando tá no Brasil, que tipo, vai ser tudo perfeito e que a gente vai conseguir lidar, porque a realidade no Brasil já é muito difícil, então quando chega aqui vai ser bananada. Mas, gente, mesmo a realidade no Brasil sendo difícil, pelo menos lá a gente tá na nossa casa, a gente tá com a nossa família, a gente tá com nossos amigos, entende? E aqui, os problemas, tipo, não desaparecem, sabe? Você vai trazer seus problemas do Brasil junto com você. Então eu achava que, tipo, aqui também seria uma fuga pra mim, sabe? Que eu fugiria de todos os meus problemas do Brasil e vir pra cá e dane-se, eu vou fazer uma nova vida, vai ser tudo perfeito. Não foi assim. Meus problemas vieram comigo e aqui eu criei novos problemas, né? Porque isso não para, é um ciclo. E eu tive que lidar com isso tudo sozinha, gente, sozinha. No início foi muito difícil fazer amizade aqui. A gente tem, tipo, uma coordenadora que toma conta das au pairs da área, né? Então, a gente chega e ela coloca no grupo do WhatsApp pra você tentar fazer amizade, mas muitas vezes você coloca lá e as meninas não respondem, sabe? Tipo, eu acho que quem tá aqui já tem esse grupinho de amizade, não é muito aberta pra conhecer outras meninas que estão chegando, tipo, não tem muita paciência pra quem tá começando, entendeu? Então, assim, foi muito difícil no início, mas eu dei sorte um dia que eu coloquei lá nesse grupo e se alguém queria fazer alguma coisa, e uma menina chamada Jordana, ai Jordana, eu te amo tanto, me mandou mensagem e, cara, eu juro, a gente se encontrou, a gente foi num shopping que tem aqui perto e foi tão legal, parecia que a gente se conhecia há muitos anos, então ela salvou o meu intercâmbio, mas que fosse, tipo, acho que eu conheci ela em março, eu cheguei em fevereiro, então eu fiquei um mês assim sem amizade, e a gente se conheceu em março, e aí desde então ficamos super unidas. Acabou que ela tava no final do segundo ano dela, então ela tava terminando o intercâmbio e ela não ficou aqui por muito tempo, mas por conta dela eu conheci outra menina que se chama Mariana, que eu tenho certeza que você tá assistindo, amiga. Ela se tornou, tipo, minha alma gêmea aqui e a gente também não se desgrudou, mesmo depois que a Jordana foi embora, a gente ficou muito, muito próxima. E depois veio a Natália. Enfim, eu acho que eu conheci muitas pessoas aqui também por conta delas, porque elas tinham muitas amizades. Mas essas três meninas, tipo, marcaram o meu ano, sabe? Meu primeiro ano. E eu sou muito, muito grata. Na casa da Mariana tinha piscina, então a gente sempre ia pra lá no verão pra ficar tomando banho de piscina. E a gente ia pra praia, porque eu moro aqui na região da Bay Area, na Califórnia, né? Perto de São Francisco. Então a gente também mora perto da praia, né? As praias aqui não são muito boas, igual no Rio de Janeiro, não tem nem comparação. Mas a gente ia sempre pra praia e ficava lá pegando sol. E tipo, gente, foi muito legal o verão aqui. E agora a gente tá no inverno, né? Porque hoje é janeiro. Hoje é dia 10 de janeiro, acho. Então tá super frio, por mais que esteja com sol. O inverno é bem triste aqui, né? E como eu tava falando dessas três meninas, todas elas já foram embora.
todas elas estavam finalizando o intercâmbio quando eu conheci, então já tava, tipo, uma longa caminhada com intercâmbio. Então, assim, a Jordana foi embora logo no início, a Mariana foi depois, né? Foi, acho que em novembro, tem pouco tempo, e a Natália foi na semana passada. Então, agora eu estou oficialmente, assim, sozinha, sem as minhas melhores amigas. Claro que eu sempre tento socializar com outras pessoas, mas, assim, era o que eu tava dizendo, tipo, eu acho que eu conheço muita gente, mas é muito difícil você se conectar de verdade com pessoas aqui, sabe? Pessoas que têm a mesma vibe que você, gostam de fazer as mesmas coisas que você. Enfim, apesar de ter muito brasileiro aqui, gente, sério, qualquer lugar que eu vou tem brasileiro, juro. Outro dia, esse microfone mesmo que eu tô usando, eu tava no Facebook Marketplace, que é uma coisa que eu uso muito pra comprar coisa aqui, né? Eu tava lá procurando esse microfone e aí eu comprei de uma menina que também era au pair, também é brasileira, enfim. Agora tá sendo bem mais difícil pra mim, né? Porque, tipo, o inverno, aí teve final de ano, e aí eu tava sozinha, as amigas indo embora, então foi um período muito difícil pra mim. E eu tô enxergando esse novo ano como um período de novas conquistas e tal. Então tô tentando criar novos hobbies, ocupar minha cabeça, mesmo estando sozinha. Quero aprender a fazer coisas sozinha também. Eu esperava que fosse muito mais fácil, mas eu percebi que não é tão fácil assim, mas a gente aguenta, assim, sabe? Só não vai ser essas mil maravilhas que a gente acha que vai ser quando tá no Brasil, mas a gente lida, a gente aprende a lidar, a gente amadurece muito aqui, muito, 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 muito. A gente aprende a lidar com a solidão mesmo, não é nem solitude, aqui é solidão. A gente se vira, sabe? Dá certo. E aí, como foi a minha chegada aqui no país? Como eu falei, eu cheguei no dia 6, na verdade, eu cheguei nos Estados Unidos no dia 4 de fevereiro de 2025. Eu fui primeiro para um treinamento em Nova York, porque a minha agência é a Au Pair Care. Era STB no Brasil. A gente tinha um treinamento em Nova York antes de vir pra casa da Host Family. E aí, nesse treinamento de Nova York, a gente ficava 2 dias, tipo, eu fiquei no dia 4, dia 5 e o dia 6 eu vim pra casa da Host Family. E, gente, o treinamento é a melhor parte do intercâmbio. É muito legal. Tipo, por mais que sejam só 2 dias, você faz tanta coisa. Eu acho que, tipo, eu tive 20 mil passos em um dia nesse treinamento, porque a gente vai fazer um tour também por Nova York. No primeiro dia, eu cheguei, tipo, pela manhã, por volta das 6 da manhã, e a gente pega um ônibus que vai pro hotel, e aí a gente meio que tem o dia livre, porque todas as meninas andam chegando e tal. E aí quem chega primeiro geralmente pode, tipo, fazer um tour por Nova York, ou ficar lá no hotel mesmo, esperando até a hora que eles dão a chave do quarto, que é por volta das 4 da tarde. Então, por conta disso, as meninas vão mesmo pra Nova York sozinhas, e aí racham Uber. E no segundo dia, a própria agência faz um treinamento, sabe? Tipo, um treinamento não, um tour guiado com guia mesmo por Nova York. E a gente foi ver, tipo, a Estátua da Liberdade, a gente foi na Times Square. Eu vou tentar botar umas fotos aqui, uma listinha com os lugares que a gente conheceu. E aí, depois desse tour, tudo que a gente fez, de noite tinha um jantar. Foi muito legal também, todas as meninas tinham que estar lá. Aí foi a parte do treinamento, foi uma conversa, tiveram jogos, enfim, eu posso tentar gravar explicando um pouco melhor como é que funciona o treinamento, mas é muito legal, porque todo mundo ali tá na vibe, tipo, acabamos de chegar e tal, pra onde você vai, você faz amizade. E, nossa, foi muito bom, foi muito bom. E eu lembro que, tipo, como eu falei, eu gosto da Taylor Swift, então, como a gente foi primeiro pra Nova York, eu lembro que a gente tava, tipo, aterrissando e eu coloquei Welcome to New York pra tocar e foi, tipo, mágico, sabe? Eu consegui ver as luzes da cidade, a música tocando, eu ficava, mano, eu realmente tô aqui, eu consegui. Foi muito emocionante pra mim. Eu nunca vou esquecer essa sensação, gente, é muito bom. Depois de treinamento, a gente vem pra casa da Host Family. Nossa, foi um caos, porque como eu cheguei no inverno, tava nevando em Nova York e meu voo foi cancelado, foi mó rolê. Mas no final, meu Host Family foi me buscar lá no aeroporto e eles estavam segurando uma placa. Eu vou tentar colocar foto aqui também, falando bem-vindo, Samara, e tinha borboletas, porque eles sabem que eu amo borboleta. E o bebezinho que eu tomo conta tava lá também. Gente, ele só tinha 3 meses quando eu cheguei. Muito legal, tipo, eles me receberam muito bem. E pra mim, eu sou uma pessoa LGBT, então eu estava num relacionamento de longa data, tipo 6 anos, com uma mulher na época. E eu falei pra eles que eu era LGBT e eu perguntei na entrevista se eles tinham algum problema com isso e tal, porque, né, eu acho que eu não me sentiria confortável de morar numa casa com pessoas que têm problema com isso, então eu achei importante perguntar. E eles falaram, claro que não e tal, mas aí quando eu cheguei aqui no meu quarto, eu tinha fotos de minha com a minha namorada da época e com o meu cachorro, e meu quarto todo arrumado pra mim, tinha uma cesta de boas-vindas, então eu fui muito bem recebida por eles. Nós sempre tivemos um relacionamento muito, muito bom, tipo, desde o primeiro contato que a gente teve, a gente sempre conversou muito. Antes de vir pra cá, a gente ficava conversando muito no WhatsApp, muito, muito, muito.
até, tipo, de madrugada. Pra quem não sabe, aqui na Califórnia agora não tá no horário de verão, são 5 horas de diferença. Então, tipo, eu ficava acordada de madrugada falando com eles. E a gente sempre se deu muito, muito bem. E não é diferente, a gente ainda se dá muito bem. Nunca tive problema, assim, sabe? Tipo, que a gente precisasse sentar pra conversar, pra poder resolver, sabe? Uma coisa muito, muito séria. Nunca tivemos isso. A única conversa assim, desse tipo que a gente parou pra sentar e ver mesmo foi a questão da extensão do meu segundo ano. Eu não sabia se eu queria continuar aqui nesse mesmo lugar pro meu segundo ano, mas eu fiquei com um pouco de medo, sabe, de trocar o certo pelo duvidoso, porque tem muita família doida nesse programa, e como eu tinha uma relação muito boa com eles, eu queria muito negociar novos benefícios pro meu segundo ano, e a gente sentou, conversou e deu tudo certo, então eu consegui tudo o que eu queria, e eu me senti muito valorizada por eles por conta disso, né, porque eles aceitaram tudo que eu pedi e falaram: a gente faz o que você precisar pra você ficar, porque a gente gosta muito de você. Então, é isso, gente. E o meu bebezinho que eu tomo conta, ele tem 14 meses agora. E nós fazemos aniversário no mesmo dia, na mesma data, 22 de outubro. Então, assim, quando eu descobri isso também, eu achei que era um sinal do universo, sabe? E aí, gente, quando eu cheguei, eu comecei minha rotina. Na época, a minha host mom tava de licença maternidade, porque meu bebê, como eu falei, era super novinho, ele só tinha 3 meses. Então ela ficou, tipo, umas 2 semanas comigo, me treinando, tipo, mostrando como é que funcionava a rotina, mostrando as coisas da casa, como é que usava, sei lá, dishwasher ou a máquina de lavar. E a gente foi criando uma conexão. E eles tiveram uma au pair antes de mim, mas ela era da Alemanha e ela ficou aqui 2 anos também, tomando conta da menina mais velha. Ela tem 4 anos agora. Eu não tomo conta dela porque ela vai pro colégio. E eu trabalho de segunda a sexta até as 5 da tarde, e nesse horário, tipo, ela tá no colégio, ela fica em colégio integral, então, assim, eu não preciso cuidar dela, tipo, todos os dias, só, assim, quando ela tá doente ou quando não tem aula na escola, eu fico um pouco com ela, mas, assim, não é minha obrigação mesmo é de tomar conta do bebê de 14 meses, e ele, assim, é o amor da minha vida, e ele é muito de boa de lidar, ele é muito engraçado, agora ele tá numa fase muito engraçada, ele tá andando tudo, e vem aqui no meu quarto, abre minha gaveta. Enfim, é uma loucura, mas eu amo, 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 porque eu tô com ele desde que ele nem se mexia, gente. Quando eu cheguei aqui, ele nem pegava a mamadeira. E eles falavam: ele não vai conseguir pegar a mamadeira. E eu falei: confia na mãe que vai dar tudo certo. E deu mesmo, eu consegui introduzir a mamadeira pra ele. E foi de boa. Consegui ver, tipo, todas as fases dele, tipo, engatinhar, primeiro dente. Quando ele ficou doente pela primeira vez, eu tava aqui. Enfim, vacinas. Eu sempre vou nas consultas com eles. E eu tô com ele desde que ele era muito pequeno. Então, assim, a gente criou um laço muito, muito forte. Com a minha menina de 4 anos também. Mas assim, ela tá numa fase muito complicada, né? De toddler. Aí, tipo, como eu convivo muito mais com o bebê, a gente tem uma conexão, assim, surreal. Mas óbvio que eu também amo a menina. Ela é maravilhosa, muito engraçada. E ela é bem menininha mesmo. Ela ama rosa, unicórnio, arco-íris, tudo. E a gente se dá muito bem. Ela adora vir pro meu quarto também brincar e ficar vendo televisão. Enfim. E aí, gente, já que eu falei sobre tudo, né? Eu falei sobre o inglês, falei como que foi quando eu cheguei, como é que é a minha relação com a minha host family, minhas crianças. Eu também quero falar, tipo, o que eu acho desse intercâmbio, né? Durante todo esse um ano. Qual foi a minha experiência, o que eu achei disso tudo. Gente, tem muitos pontos negativos aqui, tipo, a solidão. Você tá longe da sua família, não ter amigos. Eu acho que isso é o que mais pesa, sabe? Tipo, estar aqui sozinha é o que mais pesa. E eu sou uma pessoa extremamente sociável, eu falo muito, eu gosto de conversar. Então, pra mim, estar sozinha foi sempre uma questão bem sensível e muito difícil. E também, às vezes, é muito cansativo, sabe? Você tem que lidar com crianças, você mora no lugar onde você trabalha, gente. Isso é tão cansativo. Por mais que eu tenha uma relação maravilhosa com a minha host family, às vezes eu só queria, tipo, terminar de trabalhar e ir pra minha casa, sabe? Que no Brasil eu ainda morava com a minha ex, no caso a gente terminou. Mas enfim, a gente morava junto, então eu tinha a minha privacidade, eu tinha a minha casa, o meu silêncio, eu tinha, tipo, tudo meu. E aí aqui eu preciso lidar, sabe? Com barulhos e... Enfim, não tô na minha casa, por mais que eu me sinta muito em casa aqui, não é a minha casa. E isso é muito complicado, gente. Às vezes eu só queria, tipo, sumir. Mas eu não sei se a minha host family tá assistindo isso. Enfim, gente, eu amo vocês, mas é muito difícil. Tô falando do lado negativo, não posso mentir. O lado positivo, gente, com certeza ter dado a sorte de ter caído numa família boa e todas as coisas que eles me proporcionaram, sabe? Tipo, eles me incluem muito nas coisas que a gente vai fazer. Todas as vezes, tipo, a gente sai pra comer, na verdade, eles sempre me convidam, sabe? Tipo, se eu tô sozinha em casa, se eu tô fora do meu horário de trabalho, não importa. Eles perguntam se eu quero ir junto. Todos os passeios, viagens,
eles sempre me convidam, nunca me excluem de nada. E a gente tem uma ótima relação. Todos os dias, depois que eu termino de trabalhar, eu janto, faço as minhas coisas, e aí eu deito pra assistir série com a minha host na sala, e a gente bebe vinho, e a gente faz skincare juntas, e a gente sai pra tomar café juntas, sabe? Tipo, a gente foi, eu gosto da Taylor, já falei isso 3 vezes, mas enfim, teve tipo um filme no cinema, explicando como é que foi a gravação do clipe dela. Eu fui com a minha host no cinema pra assistir. A gente tem uma relação muito boa, então eu acho que isso é o maior ponto positivo. Eu sei que muitas garotas não têm essa sorte de conseguir uma família que te inclua tanto nas coisas, mas eu acho que esse amor que eles me dão é o maior benefício que eu tenho aqui. E com certeza também todas as viagens que eu pude fazer, as coisas que eu consegui comprar, tipo, eu comprei meu iPad, eu comprei minha Apple Pencil, eu comprei esse microfone, comprei minha Instax, que é uma Instax, não é aquela normal, é uma que você consegue ver a foto antes de imprimir, e ela é super cara no Brasil, e aqui eu consegui comprar, sabe? Eu tinha um iPhone 11 quando eu vim pra cá, e a minha host family me deu um iPhone 13 Pro Max. Eu ainda quero trocar pro 17 Pro Max antes de ir embora pro Brasil, mas esse super me serve, gente, por enquanto. Tipo, eu tiro fotos maravilhosas. Comprei minha caixinha de som da JBL, eles me deram uma vitrola. Tem uma coleção de vinis que eu queria muito fazer isso no Brasil, mas era, tipo assim, impossível. Cada vinil, R$ 400. Aqui, tipo, 20, 30. E a maioria, minha host é que me deu também de aniversário. Quer dizer, tipo, de presente no gerais e também de aniversário, mas enfim. Eu tenho muita coisa, tipo, roupa também, eu comprei tudo, tipo, renovei todo o meu armário, eu não trouxe muita coisa do Brasil. A minha mala de 23 quilos nem tinha 23 quilos, porque eu trouxe pouquíssima coisa mesmo. E eu sempre fui muito minimalista em questão de roupa, mas enfim, eu consegui comprar várias roupas novas. E tô sempre comprando roupa também, eu fiz o upgrade em todas as minhas maquiagens, comprei tênis, enfim, gente. Por mais que esse salário de au pair seja uma merda, a gente ainda consegue fazer umas graças, sabe? Tipo, coisas que eu não conseguiria fazer no Brasil, nem se eu tivesse um emprego muito bom, entende? Tipo, igual eu tinha. Mas, enfim, tem um lado negativo, mas eu sou muito grata por todas as coisas que o intercâmbio tá me proporcionando, sabe? Eu reclamo, obviamente, porque eu sou uma pessoa e eu amo reclamar. Mas, assim, não tem como negar que é uma ótima oportunidade, sabe? Para pessoas que não têm condições de fazer outras coisas. É uma ótima oportunidade de viver isso aqui, sabe? Enfim, eu sou muito grata. E agora é aquilo, né? Tipo, se eu acho que valeu a pena. Bom, por tudo que eu falei aqui, eu acho que dá pra ter uma noção, né? De que sim, valeu super a pena pra mim. E eu super faria de novo, tanto que terminar o intercâmbio aqui e talvez ir para um intercâmbio de au pair na Europa ainda é uma possibilidade pra mim. Eu não sei o que eu vou fazer depois que eu terminar o intercâmbio, gente, não perguntem isso, porque é um tópico sensível. Minha terapeuta sabe, e eu gostei tanto da minha experiência, estou gostando tanto da minha experiência que eu super faria de novo, sabe? Por mais que seja muito difícil, tem muitos pontos que precisam melhorar nesse programa, eu super faria de novo, porque eu acho que é uma alternativa super boa, sabe? Pra você conseguir sair do país e viver coisas maravilhosas. E agora, tipo, eu queria dar uns conselhos, por mais que, tipo assim, não seja um expert, né, gente? Eu tenho a minha experiência e não quer dizer que só porque eu já tô aqui eu sou melhor que ninguém, não. Mas pela minha bagagem, né, por tudo que eu vi aqui enquanto eu tava aqui, a experiência das minhas amigas também, que não foi a mesma experiência que eu tive com a minha família, tipo, muitas meninas, acho que metade do grupo de embarque que eu tive, acho que metade delas passaram por rematch. Então, assim, não é porque, tipo, a minha experiência sendo boa que a sua vai ser, e não é porque, tipo, se a minha experiência fosse ruim, que a sua seria ruim, entendeu? Acho que cada uma é uma experiência individual e você tem que vir e testar, e se não der certo, você troca, entendeu? Igual eles fizeram, trocaram. Eu sei que às vezes é traumatizante, tem família que não é fácil, mas eu acho que é super válido você vir, mas não romantizar, sabe, o programa. Como eu disse, tem muitas coisas ruins, tipo, a gente trabalha muito, 45 horas, mínimo é US$ 195 e não tem reajuste há anos, sabe? Então, assim, obviamente você pode negociar, que foi o que eu fiz com a minha família, mas é muito difícil, gente, sei lá. Às vezes, ainda mais no primeiro ano, a família não quer, tipo, no máximo arredonda pra US$ 200 e olha lá. Enfim, como a regra do programa precisa mudar, entendeu? Sem você precisar negociar. Eu acho que isso aí já passou do tempo. Mas mesmo assim, eu acho que vale a pena. É só você não romantizar e você ter uma pessoa racional, não ficar pensando muito na emoção na hora que você for fazer a entrevista aí com a host family, com as host families que vão aparecer no seu perfil, você não ficar, tipo, encantada e fechar logo com a primeira que aparecer. Não, sabe? Tipo, faz uma entrevista e faz outra entrevista e vai, tipo, tentando ver se você gosta deles, que eu acho que também é importante, porque você vai morar com eles, mas
Se eles oferecem coisas que você quer, se você acha que você vai ser boa pra morar naquele lugar e, tipo, tentar ver qual é a vibe da família que tá falando com você, sabe? Como eu disse, eu sou uma pessoa LGBT, então pra mim seria muito importante morar com pessoas que não tenho problemas com isso, então eu tentei achar um jeito de perguntar pra eles. Obviamente eu não perguntei, você é homofóbico? Não, mas eu tentei achar maneira de perguntar sem ser agressiva nem nada. Enfim, gente, você tentar sentir a vibe e, claro, sentir o feeling que a gente chama, né? Mas também não ficar pensando só nisso. Você tem que pensar também que é o seu trabalho e você tem que pensar nos benefícios que você vai ter. E eu também, gente, acho que esse programa não é pra qualquer um. Eu acho que eu trabalhei muito tempo isso na minha cabeça, tipo, por isso que eu fui criando a inteligência emocional, não sei, pra lidar com isso, porque eu sabia, eu assistia muito vídeo, gente, na internet falando sobre as coisas, até aqueles vídeos, tipo, me expulsaram de casa, e do vídeo, tipo, minha família me levou pra viagem com tudo pago. Enfim, eu assistia os dois lados, sabe? Eu não ficava só me alienando em um lado, tipo, ai meu Deus, vai ser horroroso, e nem, ai meu Deus do céu, vai ser a melhor coisa da minha vida. Então eu estava muito ciente de tudo que eu poderia passar aqui. E eu vim, tipo, com expectativas muito baixas. Tanto que meu host sempre perguntava, era isso que você esperava? Eu falava, não, estou sendo surpreendida. Porque realmente, tipo, eu vim com as expectativas baixas por tudo que eu já escutei de outras meninas. E eu fui surpreendida, sabe? Então eu acho que é isso. Eu acho que você tem que vir com as expectativas baixas, mas segura dos seus benefícios. Porque no final do dia é isso que importa, né? Assim, tipo, é seu trabalho, fazer o quê? Mas se Deus quiser, você vai ser surpreendida. E essa experiência vai ser boa também, estou torcendo por você. Mas é isso, gente. Basicamente, tipo, eu queria fazer esse primeiro vídeo falando como é que tá sendo a minha experiência. E eu quero muito começar a gravar, como eu falei, sobre a minha vida. Eu não vou conseguir mostrar muito as minhas crianças, porque eu não acho legal, tipo, ficar expondo elas tanto assim nas redes sociais. Mas eu quero focar mesmo, tipo, na minha vida no geral. E, claro, falar sobre intercâmbio, mas não tornar esse o meu ponto principal. Então, assim, se você tá afim de ver a vida de uma pessoa que mora fora, que viaja sozinha e essas coisas, você vai ser muito bem-vinda aqui no meu canal. E eu tô muito ansiosa pra gravar os próximos vídeos. Se vocês tiverem também curiosidades de coisas que vocês querem ver aqui e talvez coisas que eu posso falar pela minha experiência, não sei, vocês podem deixar nos comentários. Se você assistiu até aqui, você pode comentar um emoji da Estátua da Liberdade. Foi o primeiro lugar que eu vim, então vamos botar a Estátua da Liberdade aí. Eu já tô com várias viagens planejadas agora pro meu segundo ano. Agora mês que vem eu vou pro Lake Tahoe esquiar com a minha host family. E em março eu vou fazer um cruzeiro de 7 dias. Eu vou pra Jamaica, Bahamas, México. Aí eu vou passar em Miami, que é de onde o cruzeiro sai, né? E tem, acho que é uma ilha, que é do próprio cruzeiro. Enfim, vai ser uma semana, gente, no cruzeiro. Estou muito animada. E é isso que tá me dando motivação. E eu ainda pretendo fazer mais viagens durante esse ano, então eu quero gravar tudo pra vocês. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês gostem. Eu não sei se esse vai ser o cenário de sempre, mas espero que vocês tenham gostado, que a luz tenha ficado boa. Enfim, gente. É isso. Muito obrigada por ter assistido. E até o próximo.